do Goiás, e aí a coisa cresceu um pouco. Agora a gente vê até jogadores que não estão relacionados para a partida também tomando as dores do jogador, e aqui a polícia tentando interceder para que os jogadores atenção, entrem. Vinícius cruza, Papi! Gol! Ontem pelo Brasileirão tivemos no estádio Ailé Pinheiro, Goiás 1, Vasco 1. Vasco se complica. Eu sou Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola, já dá aquela moral. Curta, compartilha, se inscreva no canal, sem enrolação, bora pro campo. Rapaziada, rapidamente falando sobre os números do jogo. Ontem o Goiás teve 18 finalizações contra o Vasco teve apenas 5 finalizações contra o Goiás. Goiás finalizou 6 vezes no gol do Vasco finalizou apenas 2 vezes no gol do Goiás. Goiás criou uma grande chance de gol que foi perdida, o Vasco criou uma grande chance de gol que converteu com o Vegete. Dito isso, não consegue ganhar do Goiás, aí fica difícil. Ramon Dias, para mim ontem, o Ramon Dias errou feio na estratégia do Vasco, e eu, em outros vídeos falando do Vasco, eu falei bem, fiz elogios ao Ramon Dias, mas para mim ontem foi acho que foi o maior erro que o Ramon Dias cometeu como treinador do Vasco, que para mim foi entrar com 4 zagueiros ali. Ele entrou com Robson Bambu, Medel, Maicon e Léo contra o fraquíssimo Goiás. O Goiás não é o Real Madrid. Por mais que ele tenha dito na coletiva que foi estrategicamente para se defender bem e atacar no segundo tempo. Pera aí. Ele tinha 2 laterais direitos no banco e entrou com o Robson na lateral direita, com a linha da zaga com 4 e o Lucas Piton mais adiantado. O Lucas Piton nem é um construtor, nem um lateral com um bom arsenal de ataque. O Lucas Piton não é o Felipe. Não é o Felipe que jogou no Vasco ali muito tempo. Gilberto que jogou no Vasco também. Peraí. É o Lucas Piton mais à frente, adiantado. Por mais que ele quis se defender para jogar por um tempo. Mas, gente, é contra o Goiás. O elenco do Goiás é melhor do que o do Vasco. E outra, o Vasco quase que perdeu o jogo de ontem. E não foi por causa da expulsão do Vegete, não. Léo Jardim fez várias defesas assim, absurdas que o Léo Jardim fez. O Goiás mandou bola na trave. Peraí. Pra mim, ontem o Ramon Dias errou feio na estratégia de entrar com 4 zagueiros ali. No segundo tempo, quando ele botou o Praxedes, botou o Peck, o time deu uma melhorada, mas a gente vai falar do Peck e do Praxedes mais à frente aqui nesse vídeo. Mas pra mim, o Ramon Dias cometeu um erro grave ontem de entrar com 4 zagueiros ali. Pô, Robson Bambu, não dá pra entrar com 4 zagueiros contra o Goiás. O Goiás outro dia tomou de 6 do Bahia, dentro de casa. Aí fica difícil, assim. Pra mim, ele cometeu um erro grave ontem na estratégia do Vasco e corrigiu no segundo tempo. E a gente vai falar mais pra frente de outros personagens dessa partida. Vegete vinha sendo um herói até que deu mole. Pra mim, a expulsão que o Vegete foi expulso, né? Era pra ter sido mesmo, segundo amarelo ali. Pulou com o braço aberto ali, largou no jogador do Goiás. Não acho que ele teve intenção de fazer aquilo ali, mas bateu. Bateu ali, tomou o segundo amarelo e foi expulso. E que fique bem claro, logo em seguida o Vasco tomou gol, mas o Vasco não tomou gol por causa da expulsão do Vegete. O Goiás ficou com uma superioridade numérica. Isso dá moral pro time que tá perdendo, o time que tá com um jogador a mais. Fica com uma moral ali na hora ali, né? Fica com uma confiança maior. Mas na hora do gol do Goiás, o Vasco estava com 4 jogadores na defesa ali. E o Goiás estava com 3 no ataque. E a cabeçada ali entre o zagueiro e o outro. O Zé Vitor dá um mole ali terrível, ali, uma falha defensiva ali, grave ali, uma falha pra mim de desconcentração, de estar ligado ali no jogo, porque o Vasco estava com 4 na área e o Goiás estava com 3 para atacar. E a zaga do Vasco permite que o Matheus Babi cabeceasse sozinho ali entre os 2 zagueiros ali, um erro brabo ali, um erro de atenção ali e de saber se posicionar na zaga. Um erro grave ali que custou a vitória do Vasco, que pra mim não tem a ver com a expulsão do Vegete. Ele foi expulso, sim, vinha sendo herói, deu mole, mas na hora do gol, o Vasco estava com a superioridade numérica na grande área. Então, tomaria o gol até com o Vegete jogando. E o Praxedes, rapaziada? O Praxedes até melhorou ontem a entrada dele, tá? É um jogador que eu gosto, já se esperou muito do Praxedes quando ele foi revelado pelo Internacional. Red Bull Bragantino comprou ele. Vinha fazendo uns bons jogos no Vasco, inclusive, só que ontem errando demais. Parece estar desligado, nervoso, errando os passes no último terço do campo ali. Que é lance para ter tranquilidade, calma e acertar o passe.
E não dá pra entender, parece que tá nervoso, não sei se é um problema psicológico, eu não sei se tem psicólogo lá no Vasco, se tá conversando com o jogador, eu acredito que sim, mas se ele precisar de um coach, de alguém pra orientar, de ter tranquilidade, que ele contrate, porque não dá pra errar a quantidade de passes que ele errou ontem, puxada de contra-ataque, tem que entrar ligado, é tolerância a erro zero, o Vasco não pode cometer erro, aí entra o Praxedes, entra o Peck e os caras erram coisa boba, erra contra-ataque, erra passe decisivo. Não dá erro zero. Alguém tem que conversar com o Praxedes, alguém tem que orientar o Praxedes lá para prestar atenção. Tá 100% ligado ali, não dá para eles errarem coisa boba. Alex Teixeira errando fundamento, errando passe, umas coisas que não dá para entender, assim. Jogadores que já passou, jogadores rodados, o Alex Teixeira já passou, jogou muito tempo no Shakhtar Donetsk, jogou na China. Não dá para errar as coisas que eles estão errando. E que tem um psicólogo lá, alguém fazendo acompanhamento, porque não dá. Para errar as coisas que erraram ontem, alguém tem que descobrir o que está acontecendo com esses jogadores. É erro zero. E mais uma vez, o que acontece? Peck errando as tomadas de decisão. Todo ano é isso. Peck começa bem, ele é até um bom velocista, é identificado com o Vasco, é comprometido com o time, dá o máximo dele nas partidas, corre mais que a bola. Tem que pensar mais e correr menos, Peck. Treinar fundamento de finalização, mas o principal é o fundamento de tomada de decisão. Erra demais. Na hora que é para chutar, toca. Na hora que é para tocar, chuta. Isso irrita demais, irrita o torcedor. O Peck conseguiu irritar o Paê ontem no jogo. Apesar que o Paê também não está fazendo grandes coisas e tal, mas deve ser difícil o Paê entrar o Praxedes, entrar o Peck ali errando coisa boba. O Paê, na idade desses caras, voava. O Paê já está fim de carreira. Agora, o Peck não consegue, cara. É o tempo todo, não pensa, executa, vai correndo, baixa a cabeça, vai indo embora. E não dá. Tem hora que tem que pensar. Na verdade, o jogo tem que pensar mais que correr. Quem corre é bola, filho. É bom, ele tem que tirar o Peck do treinamento físico, ele tem que treinar com o Peck só. Todo mundo estiver treinando físico, parte física, o Peck não treina. Ele treina a parte técnica, a parte de fundamento e a parte de tomada de decisão. Esse é o treinamento do Peck, tem que ser um treinamento específico. O Romário não fazia? Romário não fazia treinamento específico dentro da área para finalizar? Não treinava físico, muitas das vezes? Então, o Peck não tem que treinar físico, porque ele está bem. O preparo físico do Peck eu acho que é um dos melhores do elenco. Então, ele tem que treinar finalização e fundamento de tomada de decisão. Esse é o treinamento do Peck, porque não dá, cara. O Paê ficou irritado ontem com ele. Assim, fica difícil. O Vasco não pode errar. Aí o Praxedes está desligado. O Peck errando fundamento básico, tomada de decisão. Os dois ali combinando um tipo de erro diferente. Irrita todo mundo. E é difícil. É difícil pro torcedor, é difícil pros jogadores ali que estão em campo. Aí não dá. O Léo Jardim fazendo milagre o tempo todo. Aí chega uma hora que toma um gol. Não dá. Aí fica difícil. E o próximo jogo do Vasco é contra o Cuiabá. Um jogo dificílimo. E eu falei aqui em outro vídeo que o Vasco tinha duas decisões. Jogo contra o Goiás lá, que o Vasco tinha que ganhar. Que o Goiás é uma das piores defesas do campeonato. É o time que mais empata no campeonato ao lado de Red Bull Bragantino e Cruzeiro. O que o Vasco fez? Empatou. E no próximo jogo, que é o Cuiabá, time mais forte que o Goiás, o Vasco vai sem o Vegete. E o Cuiabá, ele tem uma característica que ele joga melhor contra times grandes. E para sorte do Vasco, o Cuiabá joga melhor fora de casa. Não joga pior em casa. Porém, é um jogo dificílimo pro Vasco. Ainda mais ser um pirata. Tem como positivo a volta do Paulinho. O Paulinho tá voltando. Mas, assim, é um jogo difícil. O Vasco vai ter que entrar muito melhor, porque contra o Goiás. O Goiás finalizou 18 vezes, o Vasco finalizou 5. Imagina contra o Cuiabá. E o Cuiabá tem um ataque rápido ali com o Cleison. O Pita jogou bem, jogou como ponta contra o Botafogo. E o Davidson. O meio de campo, tem o meio de campo, para mim, um dos melhores meio de campo do campeonato. Tá ali, tá bem para mim, que é o Ranieri. É um bom jogador ali, na volância ali. E aí fica revezando, tem o Denilson, às vezes do Sobral e tal. E a zaga é uma zaga boa do Cuiabá. Tem ainda o Walter também, que tá um excelente, agarrou muito contra o Botafogo. Assim, um jogo difícil. E o Cuiabá vai jogar por uma bola, tá? O Cuiabá vai jogar para empatar. Se der, faz um gol. Em um contra-ataque, ele foi assim contra o Botafogo. Foi assim contra o Botafogo e contra time grande ele joga assim. E o Vasco tem que jogar os dois tempos dessa partida. Não dá pro Vasco entrar lá, o Ramon Dias, não, vou me defender, vou esperar, vou jogar 45 minutos. Eu acho muito arriscado. E pro Cuiabá tá bom o empate. O Cuiabá já tá praticamente quase matematicamente ainda não. Tá quase, mas o time do Cuiabá é bom. Não vai cair pra zona, não vai cair pra Série B e tal. Então um empatezinho pro Cuiabá tá bom. O Vasco não. Vai ter que ir pra cima, vai ter que atacar, vai ter que se expor. E se fizer um golzinho, é se defender. 1-0 pro Vasco nesse jogo
é goleada, rapaziada. Então, tem que jogar os 2 tempos, Ramon Dias, não um tempo só. E se o Vasco tomar o gol contra o Cuiabá, vai ser difícil buscar um empate. Vai ser difícil buscar empate porque o Cuiabá, ele se defende bem. E se o Vasco ficar jogando chuveirinho na área direto, com um placar adverso, o Cuiabá se defende bem nas bolas aéreas. Então, jogar os 2 tempos, tá bem concentrado. Se fizer um gol, é goleada. 1-0 é goleada contra o Cuiabá lá. Rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!